Boa noite, dando continuidade aos meus vídeos de microbiologia. O vídeo anterior eu falei um pouco sobre fungos, falei sobre a morfologia dos fungos, as leveduras e as hifas, hifas que formam bolores e os cogumelos. Falei um pouquinho sobre estruturas que o fungo pode ter, sobre a parede, por exemplo, celular, sobre o núcleo, falei um pouquinho sobre também, cheguei a citar algumas das preferências ou fatores que influenciam o crescimento fúngico. E faltou agora eu falar um pouquinho sobre a patologia, uma coisa ou outra que eu não falei no vídeo anterior. Então, se você não assistiu o vídeo anterior sobre fungo, seria legal você assistir primeiro o vídeo de fungo, o vídeo que apresenta os fungos, para daí ver essa segunda parte, que eu vou falar um pouquinho sobre as micotoxinas e um pouco sobre doenças fúngicas, que são as micoses. E mais uma outra coisa que eu não falei no vídeo passado porque não deu tempo ou porque eu esqueci. E além disso, eu tenho mais 3 vídeos anteriores que eu falei sobre bactérias. Um deles eu falo sobre morfologia bacteriana, o outro eu falo sobre estruturas bacterianas, e um terceiro eu falo sobre nutrição e crescimento microbiano, apesar de eu ter dado mais ênfase à bactéria, mas uma parte dessa aula ela serve também para crescimento fúngico. Então eu falo um pouquinho sobre pH, temperatura, a presença de nutrientes, a umidade, a osmolaridade e outros fatores que influenciam o crescimento microbiano, e incluindo aí o crescimento fúngico. Bom, então vamos lá para o vídeo de hoje, que eu vou um pouquinho falar, então vou explorar um pouquinho mais esse reino aí dos fungos, Isso tudo eu já falei, então eu vou passar. Tem uma coisa que eu me esqueci de falar, que eu lembrei que logo que eu terminei de gravar, eu lembrei que me esqueci. Quando eu falei sobre as hifas, e as hifas são os fungos filamentosos, eles são multicelulares, eu não falei que os bolores, que formam os bolores e os cogumelos, a grande maioria, com raríssima exceção, eu posso dizer que praticamente todos as hifas, todos os bolores, eles são aeróbios obrigatórios. O que significa isso? Eles precisam de oxigênio para sobreviver. Diferente das leveduras, que essa sim eu citei no vídeo passado, que eles são anaeróbios facultativos, então as leveduras elas sobrevivem em ambiente com ou sem oxigênio. Ela gosta de oxigênio, e aí ela tem uma fermentação que a gente chama de carbônica, e quando não tem oxigênio ela sobrevive, mas ela vai usar uma outra estratégia, que é a fermentação etílica, e aí ele vai produzir o etanol, o álcool. É o álcool que a gente usa, o álcool 70, ou quando o álcool de beber, pinga, vinho, etc. Cerveja, então aquele álcool. E eu não falei nada sobre, então, a preferência e, na verdade, a sobrevivência das hifas. Então, estou falando agora. As hifas são aeróbios obrigatórios, ou seja, precisa de oxigênio para sobreviver. Então você nunca vai encontrar uma hifa em uma profundidade muito grande, por exemplo, de um queijo. A hifa ela vai estar na superfície, ela vai sempre estar mais ou menos na superfície. É claro que se você tem um alimento que é poroso, que nem um pão, você vai ter ele em tudo quanto é lugar, porque vai ter oxigênio em tudo quanto é lugar. Mas se você pega um alimento que ele é mais consistente e que não tem uma porosidade muito grande, você vai ver as hifas, encontrar elas principalmente na superfície. Lembrando que abaixo da superfície, por alguns centímetros, você ainda pode ter hifas, porque ali tem ainda um pouco de oxigênio que chega ali por difusão, que são as hifas vegetativas, Mas, a rigor, o fungo ele vai ficar mais na superfície do alimento, sei lá, de um mamão, por exemplo, você vai ver principalmente ele na superfície. Não que com o passar do tempo ele não decomponha tudo e consiga atingir áreas que antes não tinham sido atingidas. Bom,
Isso quer dizer que então eu posso cortar um pedaço do queijo e comer, jogar fora só a parte da superfície e comer o resto? Não. Por quê? Por que não se deve comer uma parte do alimento mesmo jogando fora aquela parte que você viu, né, que tem o fungo? Primeiro porque tem uma parte que você, né, talvez não tenha percebido, mas como eu disse, tem hifas que estão mais para baixo, né, no substrato, que são as hifas vegetativas, que tem quando a gente vê o bolor é porque já é tarde, é porque o alimento ele já foi meio que degradado, né, ele já foi tomado, pelo menos numa grande parte dele. Você só está vendo a parte da hifa aérea, que é aquela que vai esporular para que haja a reprodução do fungo. Mas uma outra coisa que é importante a gente lembrar, não é só que tem o fungo, a hifa, alguns centímetros abaixo, né, do alimento, né, meio, 1 centímetro, depende do alimento. Um outro problema é que muitos fungos produzem toxinas. Tá? A gente chama essas toxinas de micotoxinas. Então eu vou mostrar para vocês algumas micotoxinas que são muito importantes, né? Falei para vocês também que muitos fungos, muitos cogumelos, né, são perigosos porque eles também são tóxicos, tá? Mas além dos cogumelos, que podem ser tóxicos, existem as micotoxinas, que são substâncias que alguns fungos produzem, como por exemplo aflatoxina, citrinina, ergotamina. Tudo isso são substâncias que alguns fungos produzem, e isso pode estar em qualquer parte do alimento. Isso não vai ficar preso à superfície. Por difusão, isso pode tomar, por exemplo, seu mamão inteiro, pode tomar o queijo todo. Tá? Então, quando você vê um bolor no alimento, mesmo que ele esteja restrito a uma pequena parte, pode ser que existam toxinas que migraram para áreas mais distantes, que pode ter contaminado todo o alimento. E só para vocês verem como as micotoxinas podem ser extremamente perigosas, algumas delas são tão perigosas que são consideradas os agentes carcinogênicos biológicos mais potentes que existem, ou seja, são as substâncias que mais, com uma quantidade muito pequena, ele já pode causar tumores, né? Carcinomas, que são câncer, tumores malignos. Então, por exemplo, a aflatoxina é uma toxina que é produzida por duas espécies de fungo, né? O Aspergillus flavus, do gênero Aspergillus, né, da espécie Flavus, e o Aspergillus parasíticos. Esses dois aspergilos, esses dois fungos, são hifas, né, são bolores, e bolores comum que tem no ambiente, tem por aí. Eles, quando infectam, né, eles contaminam alguns alimentos como amendoim, milho, soja, algodão, sementes em geral, especiarias, e não é só isso, eu vou mostrar para vocês que tem aflatoxina, por exemplo, no café, café em grão, café em pó, café solúvel, em leite, leite em pó, tem em vários alimentos, tá? Aqui são só exemplos dos lugares onde mais se encontram, né, os grãos em geral. O fato é que quando aquele alimento está contaminado por aflatoxina, a pessoa que consome aquilo, ou o animal que consome aquilo, ele pode ter problema hepático, porque a aflatoxina é hepatotóxica, é nefrotóxica, então pode causar problema nos rins, é carcinogênica, ou seja, causa câncer, ele aumenta o risco de você desenvolver câncer. É claro que câncer é multifatorial, mas esse é um fator importante, é uma substância que sabidamente aumenta o risco de desenvolver câncer. É mutagênico, então ele causa mutações no genoma, e até por isso que ele pode causar câncer, mas isso também pode levar a teratogênese. O que é teratogênese? A pé da letra, teratos é monstro, e gênese é geração, geração de monstros. Na verdade, esse é um termo que a gente usa para falar de más formações no embrião. Então, um humano, né, uma mulher grávida que consuma um alimento que está contaminado com aflatoxina, pode estar causando o alimento, né, a aflatoxina pode estar causando uma formação no embrião dela, no feto dela, e isso pode causar sequelas, né, e até mesmo pode ser incompatível com a vida. E ainda tem um papel imunossupressor, ou seja, ele diminui a imunidade
da pessoa que se alimenta dele. Do mesmo jeito, existe uma outra substância que é bem parecida, que são as ocratoxinas. As ocratoxinas também são produzidas por aspergilos, tá? De outras espécies, mas também são aspergilos, e por um penicillium, tá? Um Penicillium verrucosum também produz ocratoxina. E ocratoxina é outro. Também você encontra em grãos em geral, cevada, café, vinho, especiarias, uva passa. Tem o mesmo efeito hepatotóxico, nefrotóxico, carcinogênico, mutagênico, teratogênico e imunossupressor. Tá? E essas duas substâncias são consideradas duas das substâncias biológicas mais carcinogênicas que existem. Tem substâncias mais carcinogênicas, mas elas são sintéticas, tá? Então, entre as substâncias biológicas, essas duas são muito importantes. Tem outras, né? Citrinina, produzido por duas espécies aqui de fungos, aqui, os Aspergilloterreus e o Penicillium citrinum. Eles produzem citrinina. Citrinina é nefrotóxica, hepatotóxica e carcinogênica também. Também tem vários grãos, queijo, fruta seca. Você vê que vários alimentos podem apresentar essas micotoxinas. Eu não vou falar de todas elas, né, no detalhe, mas a ergotamina, produzida pelo Clavixis purpúrea, muito comum em centeio, trigo, cevada e outros grãos, causa convulsão, delírio, alucinação, aborto, gangrena nas extremidades, tá? E ele é um substrato para a produção do LSD. LSD é uma substância alucinógena que é derivada da ergotamina. E a ergotamina, ela própria é usado também na área médica porque ela causa contração uterina muito intensa. Então ele é usado para conter uma hemorragia do útero de uma mulher, né, que acabou de ter um aborto ou que acabou de parir, quando ela tem um sangramento muito grande, tá? Então esse é um uso bom da ergotamina, mas imagina uma mulher grávida consumindo um alimento contaminado com ergotamina, ela vai ter a mesma contração brutal, né, além dos outros efeitos que eu falei para vocês. Olha só, fumosinas, que causa câncer também, hepatotóxico. Tem esse tricotecenos, que causa hemorragia, náusea, vômito. São só alguns exemplos, tá? Só para mostrar para vocês como é perigoso comer um alimento contaminado por bolor. E esses bolores, gente, muitos desses caras, eles são extremamente comuns, eles estão no ambiente. Então não dá para garantir que não seja um desses bolores que contaminou, por exemplo, o seu mamão ou o seu queijo, o que for. Se você tiver certeza que aquele fungo é uma espécie que não tem perigo, tudo bem, você poderia jogar fora um pedaço do queijo e comer o resto, tá? Mas o problema é que a gente nunca sabe qual é, a não ser que você faça uma análise criteriosa para saber qual é a espécie, para saber se houve ou não contaminação por micotoxina. Então, a prudência, seria mais prudente você jogar fora, não consumir aquilo que, né, foi tomado por aquele bolor, né? Então aqui tem outros exemplos, a zearalenona, deoxinivalenol, patulina, todos esses caras aqui, eles são micotoxinas importantes. E aí eu trouxe para vocês uma instrução normativa, né, publicado no Diário Oficial em 2022, que fala dos limites máximos tolerados de alguns contaminantes em alimentos, né? Vocês encontram esse PDF aí, joga no Google ou pega esse endereço que eu coloquei para vocês, vocês têm aí o documento original. Mas só para vocês verem, olha isso aqui. Aflatoxina M1. Aí ele fala os alimentos e a quantidade máxima que pode ter. É só para mostrar para vocês que pode ter em tudo quanto é lugar, tá? Então, na verdade tem, só não pode ter uma quantidade muito grande. Leite em pó, leite fluido, queijo, alimento à base de cereal para alimentação infantil, olha, amendoim, manteiga de amendoim, castanha do Brasil, avelã, cereal, produto de cereal. Você vê que tem um monte de coisa, olha só. Especiarias, olha só, como pimenta, piper é pimenta branca, pimenta preta, pimenta em pó, pimenta caiena, aqui noz moscada, gengibre, cúrcuma. Você vê um monte de especiaria. Pode ter um pouquinho de aflatoxina, só não pode ter muito. Feijão, fórmula infantil,
fruta desidratada e seca, milho, farinha, sêmola de milho, produto de cacau e chocolate. Vocês veem que é tudo praticamente pode ter micotoxinas. O que não pode é ter numa quantidade muito grande. A gente está falando em micrograma por quilo. Então 1 quilo daquele produto só pode ter no máximo 200 microgramas, 1000 microgramas, tá vendo? É uma quantidade extremamente pequena, que é o tolerável, tá? E a legislação brasileira é muito permissiva. Alguns desses produtos, na Europa, por exemplo, em alguns países europeus, na comunidade europeia, a quantidade tolerável dessas micotoxinas chega a ser 80 vezes menor do que aqui no Brasil. Então a gente já tolera muito e mesmo assim é uma quantidade muito pequena, tá? Olha lá, trigo, ó, fumosinas, que é outra micotoxina. Também, ó, milho, creme de milho de pipoca, milho em grão. Você vê, tem vários alimentos que podem ter fumosinas até uma certa quantidade. Ocratoxina, que é aquela substância parecida com a aflatoxina que eu falei para vocês. Mesma coisa, gente, ó, especiarias, leite, café, cereais, feijão, vinho, suco de uva, polpa de uva, produto do cacau, chocolate, patulina é outra daquelas micotoxinas, ó, suco de maçã, polpa de maçã, essa zearalenona, que eu também, outra micotoxina que eu falei para vocês, ó, arroz, farelo de arroz, alimento à base de cereais e por aí vai, olha só. Então aqui mostra várias dessas micotoxinas e a quantidade máxima que pode ter em diversos alimentos, tá? É só uma amostra. O documento original tem muito mais produtos, muito mais contaminantes, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre doenças causadas por fungos, tá? A gente já viu que você pode ter uma micotoxicose, que é quando você se alimenta de uma micotoxina, essas que eu falei para vocês, mas de vez em quando o problema é a infecção pelo fungo, tá? Você vai ficar doente por causa da colonização, você foi colonizado pelo fungo, né? Igual uma infecção bacteriana, você tem infecções fúngicas. As infecções fúngicas a gente chama de micose, ok? Então tem a micotoxicose e a micose. A maioria das micoses são superficiais, tá? E basicamente são mais um problema estético. Ele não vai causar coceira, inflamação, não vai causar grandes danos ao hospedeiro, tá? Porque está restrito à camada mais externa da pele e aos pelos, cabelo e pelo mesmo, tá? Existem algumas micoses que vão pegar níveis um pouquinho abaixo da pele, não na superfície, mas vai pegar a parte queratinizada da pele, a gente chama de cutânea. Então é uma micose cutânea. A micose cutânea, ela já invadiu um pouco mais, né? Ela já saiu da superfície e já está entrando no nosso organismo, isso alerta o sistema imune. Então esse tipo de micose cutânea, ela vai causar inflamação, ardor, né? Coceira, né? Prurido, né? E claro, até lesão se você coçar, né? Então aí já é um nível um pouco abaixo da superfície, é cutânea. Existem aquelas micoses que são subcutâneas, abaixo da pele, abaixo da cutis. Quando o fungo ele coloniza áreas mais abaixo, ela pode produzir lesões, né, como vocês estão vendo aqui nas imagens, que podem ser bastante importantes, em alguns casos até podem deixar sequela e obrigar, por exemplo, uma amputação de membro, né, e perda, né, de camadas, né, às vezes até outras áreas, até músculo, ele pode pegar áreas abaixo e ainda pode se espalhar pelo corpo e produzir, por exemplo, uma micose sistêmica. Uma micose sistêmica é aquela que se alastra por vários órgãos, usando, né, o sangue, sobretudo o sangue, para se disseminar para diversos órgãos, tá? E tem uma outro tipo de micose que é porque você inalou esporos do fungo, sobretudo o esporo do fungo, e ele colonizou o seu pulmão, ele vai causar uma pneumonia. Nesse caso é uma pneumonia fúngica, tá? Você pode ter pneumonia química, você pode ter pneumonia por vírus, você pode ter pneumonia por bactéria, como o pneumococo, e você pode ter pneumonia por fungos, tá? Geralmente, quando uma pessoa tem uma pneumonia por fungo, né, uma micose pulmonar, ou
No caso das micoses sistêmicas, tá? Geralmente é um paciente imunodeprimido. Pode ser uma criança, pode ser um idoso, pode ser um paciente HIV que não tá tratado, né? A doença não está controlada, pode ser um paciente em quimioterapia, um paciente que está sofrendo imunossupressão por conta de uma doença autoimune, tá? Então, geralmente, eu não estou falando que adulto saudável não possa ter uma micose pulmonar ou uma micose sistêmica, eu estou falando que é muito difícil, tá? Na verdade, a maioria das micoses, elas acabam sendo as cutâneas e as superficiais, sobretudo num paciente saudável, tá? Então é mais comum isso aqui. Agora, conforme, né, a imunidade vai diminuindo, você pode ter os outros tipos. A subcutânea, geralmente, né, não só está associado à imunodeficiência, mas sobretudo a algum acidente. Então houve a penetração do fungo, por exemplo, porque você estava, né, manipulando o vaso de planta e aí você furou o dedo, né, e aí introduz o fungo, né, para a camada abaixo da pele. Então, em geral, isso está associado, a subcutânea está associado a uma implementação, né, por algum acidente com perfuro cortante, tá? E é óbvio que se você tiver imunodeprimido, vai ser né, a chance é maior e o problema vai ser maior. Uma outra classificação que a gente pode fazer das micoses, além de, né, de determinar em que região do corpo, né, que ela pegou, mais superficial ou mais interno, existem as micoses oportunistas. Esse é um termo que a gente usa para dizer que aquela micose ela não é comum em pacientes que são imunocompetentes. Então, geralmente, uma micose oportunista vai acontecer num paciente imunodeprimido, que é o que eu falei para vocês, que algumas dessas micoses são mais comuns em pacientes imunodeprimidos. E nessa situação, quando o problema é uma imunossupressão, uma imunodeficiência, a gente chama de micose oportunista. Claro, não é sempre que uma micose pegar no paciente imunodeprimido que aquela é uma micose oportunista. Mas quando um fungo que geralmente não causa doença em uma pessoa saudável, só causa doença em paciente imunodeprimido, a gente chama de micose oportunista. Então, essas definições, uma não anula a outra. Você pode ter uma micose oportunista sistêmica, você pode ter uma micose oportunista pulmonar, você pode ter uma micose oportunista subcutânea e por aí vai, tá? Então é um outro termo que a gente usa só para dizer que é um fungo que geralmente não causa doença, mas nessa situação causou. A gente ainda pode classificar as micoses de acordo com o local no corpo que ele afetou. Por exemplo, pele é uma dermatomicose, onicomicose é uma micose na unha, oftalmomicose no olho e por aí vai. Então a gente pode determinar o local onde ocorreu aquele tipo de infecção. E outra coisa que a gente pode também, e uma coisa não anula a outra, a gente pode descrever a micose de diversas formas, né? Se ela é oportunista, se ela é superficial, se ela está na pele, se ela está no olho e por aí vai. E ainda a gente pode determinar qual é o agente causador. Também não anula as outras classificações, é só uma nova classificação que acrescenta informação. Então você pode dizer que a pessoa teve uma aspergilose, uma infecção por aspergillus, tá? Uma estaquibotriose, uma infecção por Stachybotrys, e por aí vai. Então tem uma candidíase, uma micose famosa, né? É por cândidas, geralmente albicans, mas tem outras cândidas. Histoplasmose é o histoplasma, criptococose é o criptococo, paracoccidioide micose é o paracoccidioide, é o paracoccidioide. É o Paracoccidioide brasiliensis, que eu até falei na aula passada, que é um daqueles fungos dimórficos, tá? A cândida também é um fungo dimórfico. Para quem não lembra o que é dimórfico, é que ele tem as duas morfologias, levedura e hifa. Ele pode se transformar em uma coisa ou outra. Aqui eu vou mostrar para vocês bem rápido, eu não vou descrever todas, tá? Se você tiver curiosidade, quiser entender melhor,
procura no Google, pega o nome da micose, procura no Google, ou vai procurar, por exemplo, tem um manual que eu encontrei aqui, um livro. Esse livro ele tem bastante dessas. Peraí, deixa eu encontrar aqui. Tá, aqui ó. Esse é um PDF, tá? Que você consegue encontrar um artigo, né? E ele fala sobre várias dessas micoses com mais detalhe do que eu vou conseguir falar para vocês hoje, tá? Então vocês peguem esse endereço e procurem sobre essa informação ou outras fontes, né? De informações importantes. Então vamos falar bem rapidão de algumas das micoses, né? Algumas bem conhecidas, outras menos. Aspergilose é quando você tem uma infecção por aspergilos, ó, tem várias espécies de aspergilos, tá? Lembrando que aspergilos também causa micotoxicose, né? Lembra do aspergilo flavus, ocráceus, esses caras causam também micotoxicose. Mas quando você tem infecção por aspergilos, é a aspergilose, também chamado de bola fúngica. Geralmente vai ser uma micose pulmonar, é isso que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Essa bola fúngica, essa imagem é no pulmão da pessoa, tá? Em alguns casos, ela pode se tornar uma infecção sistêmica e se disseminar por outros órgãos, sistema nervoso central, trato digestório e outros lugares. Blastomicose norte-americana, ou doença granulomatosa crônica, blastomicose de Gilchrist. Bom, o agente, né, esse Blastomyces, tá? E ele causa essa lesão, né, importante que parece uma, né, granulomas, né, parecem verrugas, né, e por isso que tem esse nome aqui. Candidíase. Candidíase, ela pode ter vários nomes, monilíase ou sapinho, né, nomes populares. A Candida albicans é a mais comum, mas tem outras cândidas que podem causar. E aqui você tem, né, na boca, nesse caso, é claro, estou mostrando uma imagem de uma pessoa que tem uma candidíase oral muito pronunciada. Geralmente não é assim, geralmente é bem menos que isso, mas para vocês verem. E pode também pegar em pele, mucosa, unha, e ainda pode ter a candidíase sistêmica, geralmente paciente imunodeprimido, e aí pode pegar outras áreas, tá? Isso daqui, ó, é genital, é a candidíase então na cavidade vaginal. A coccidioide micose, também chamado de febre do vale, olha, produz, né, essa lesão aqui, tá vendo que forma esse granuloma também importante, tá? E também ele pode ser pulmonar e em alguns casos até também pode ser sistêmico, né? Tem dois agentes que podem causar essa coccidioide micose ou febre do vale. Criptococose é causado por um criptococo, Cryptococcus neoformans, muito comum em paciente HIV, por exemplo, tá? Ou com outros tipos de imunodepressão. Geralmente é pulmonar, mas também pode afetar outras áreas, como vocês podem ver aí. A cromomicose ou cromoblastomicose ou dermatite verrucosa também causa essas lesões semelhantes a verrugas, tá? Peraí, deixa eu pegar aqui para vocês verem essa imagem que tá boa aqui, ó, do pé, tá vendo? Então essa também é outro fungo que pode, são vários fungos, na verdade, vários agentes, ó. Deixa eu puxar para cá, acho que atrapalha menos aqui. Eu não sei se vocês perderam algumas das imagens, então eu vou voltar aqui desde o comecinho, só para vocês verem as imagens. Essas daqui já estava do lado certo, essa daqui eu não sei se vocês tinham visto direito, essa também já estava do lado certo, essa daqui também eu sei que vocês já viram, essa aqui eu não sei se vocês viram, porque a minha imagem, a imagem da minha pessoa devia estar, talvez estivesse por cima. É só para vocês verem também algumas outras imagens. Aqui a criptococose, vocês já tinham visto. E a cromomicose que vocês viram agora, né? Então você vê essa lesão aí. Os agentes são vários, ó.
Fialofora, Fonsecaia compacta. Tem vários agentes, vários fungos diferentes podem causar os mesmos sinais e sintomas, portanto a gente acaba chamando da mesma doença. A esporotricose é micose gomosa, linfangite nodular ascendente. É uma doença que afeta humanos, mas também felinos. Tá? Há pouco tempo atrás teve um surto grande desse tipo de infecção aí no interior de São Paulo. Tá? Olha aí no Google que vocês vão ver que tiveram vários casos de humanos e gatos felinos que tiveram esporotricose, né? Por conta desses Sporotrichum Schenco e Sporotrix Schenco também. Acho que é o mesmo. Deve ter dobrado. Eu realmente não sei. Aqui nós temos a histoplasmose, também chamado de doença de Darling. Tá? É o histoplasma capsulatum, então causa essas lesões aqui, ó, na pele. Micetoma, essa é uma doença também muito, né, feia, formam tumores, causa bastante deformidade na pessoa. São vários fungos diferentes que podem causar. Isso inclui até aspergillus, Fusarium, Streptomyces. Tem vários fungos que podem causar esse micetoma. Tá? Então, uma doença que pode ser causada por vários agentes etiológicos diferentes. Micose de Jorge Lobo também é uma doença que causa deformidades, tá? Ela é chamada de lobomicose. Foi descrito pela primeira vez no Brasil, mas nós temos em outras áreas aqui da América do Sul, né? Sobretudo a região amazônica. E essa doença tem uma característica também, ela pega também em golfinhos. Além de humanos, ela ataca golfinhos naquela região, né? Boto e etc. Mucormicose ou zigomicose também é uma doença, né, fúngica relativamente rara, tá? Muito comum também em paciente imunodeprimido. Paracoccidioide micose ou blastomicose sul-americana também é uma doença que foi descrita aqui no Brasil, tá? Tanto que é o Paracoccidioide brasiliensis, né, o nome do fungo, e ele também pode causar deformidades nos pulmões e no trato respiratório em geral, mas ele pode se disseminar por outras áreas do corpo. Também é outra doença muito importante em paciente imunodeprimido, não só, né, mas sobretudo paciente imunodeprimido. Pedra negra, ela tem esse nome porque ela forma uma pedrinha, né, um aglomerado no fio de cabelo, e quando você corta o cabelo e solta numa mesa, por exemplo, numa área plana, dura, a descrição em livro fala que ele faz um tilintar metálico, ou seja, como se fosse uma pedrinha mesmo, batendo assim, né, na superfície dura, tá? Não é só uma doença também, ela é superficial, tá? Ela é mais um problema estético, né? E aí existe também a pedra branca. A pedra branca, ela não é dura, ela não faz aquele tilintar metálico, ela parece uma massinha, ok? Mas porque, como existia a outra que é chamada de pedra negra, por associação chamaram essa de pedra branca. Ela também dá nos cabelos, sobretudo no cabelo, tá? E como eu disse para vocês, ela não é durinha, ela é macia. Ptiríase versicolor é aquela doença que o pessoal chama de pano branco ou a micose de praia. Ela não é uma doença de praia, gente. Ah, mas é sim, eu peguei na praia. Não, você pegou ela onde você mora. Claro, se você morar na praia, foi na praia. Mas se você morar em São Paulo, por exemplo, você pegou em São Paulo. Acontece o seguinte, quando a gente vai para a praia, para a piscina, vai pegar sol, as áreas onde existe o fungo não vai bronzear. Tá? O fungo, ele impede que o melanócito produza melanina. Então aquelas áreas onde tem o fungo ficam brancas. Ele já estava lá,
você só não via antes porque a tua pele estava de uma cor homogênea. E aí quando você toma sol, destaca a área onde o fungo estava. As pessoas acham que pegaram naquele momento, naquele fim de semana, e não foi. Naquele fim de semana é que você descobriu que estava com a doença, tá? Ela também é uma doença que é só estética, né? Ela é só superficial, ela não vai causar lesões nem nada, ela nem coça. A pessoa nem sabe que tem, né? Se não fosse essa alteração de cor, geralmente ela nem sabe que tem. É a ptiríase versicolor, ou pano branco, ou micose de praia. A rinosporidiose é o Rhinosporidium seberi, e ele também causa lesões importantes, ó, e formação de tumores, né? As tinhas ou tíneas são dermatofitoses, que são doenças que basicamente pegam na pele, tá? Dermatofitose, então são doenças na pele, e causando lesão, descamação, coceira, vermelhidão, queda de pelo e de cabelo, e pode causar deformidade na unha quando acontece na unha, tá? Os dermatófitos é um grupo de hifa, né, de bolores, e eles têm a capacidade de crescer e se proliferar em tecidos queratinizados, como cabelo, unha e pele, tá? Aqui a gente inclui também, por exemplo, a cândida, que não é bem uma hifa. Ela é dimórfico, mas a forma patogênica dela é de hifa, tá? Então não foge da definição, tá? Geralmente, os gêneros principais são vários fungos que causam essas dermatofitoses, tá? Mas o Trichophyton, o Microsporum e o Epidemophyton são as três gêneros mais importantes. Vocês vão ver que eles aparecem muito nessas doenças que eu vou mostrar para vocês. Bom, tem a tinha negra ou tinha palmar, que ela é causada por outros, tá? Não são esses fungos que eu falei, e ele causa a produção de melanina. Isso vai levar, é diferente do pano branco, né, da ptiríase versicolor, que não forma melanina na região onde ele está. Aqui não, o próprio fungo produz melanina. Então, na palma da mão, geralmente, pode ser em outras áreas, mas geralmente é a palma da mão, por isso que a gente chama de tinha negra ou palmar, vai ficar escuro, tá? Então essa mancha escura é o próprio fungo que produziu melanina na palma da mão. A nossa palma geralmente ela não tem melanina, ela é branca, né? E mesmo pessoas que têm a pele mais escura, a palma da mão não tem melanina. E aí o fungo é que produz isso daí aparece essa mancha, por isso que chama tinha negra ou tinha palmar, tá? Tem vários agentes. Tinha da unha. Tinha da unha é a famosa micose de unha. Quem que causa? Um monte de... Não dá para saber. A não ser que você faça uma análise mesmo, né? Para ver qual é o fungo que está causando aquilo lá. Só de olhar não dá para saber. Porque várias espécies, ó, Trichophyton, a própria Cândida, Mentagrophyt, o Trichophyton, não. Trichophyton, Mentagrophyt, Scopulariopsis, Fusarium. Você vê que são vários gêneros e espécies que causam micose de unha, ou onicomicose, tá? É a tinha da unha. Bem chato para tratar, demora meses, tem que usar creme, tem que usar loção, às vezes tem que usar via oral, insistir, até que em algum momento você acaba, né, acabando com o problema. Tinha do pé, também chamado de pé de atleta. Quem é que causa? Os mesmos, olha só, quase sempre são os mesmos caras, ó, incluindo a Cândida aqui. Você tá, professor, eu tenho pé de atleta, qual é o fungo? Eu não sei, precisaria analisar. Mas o fato é, ele acaba causando, né, essas lesões entre os dedos, geralmente está associado, a gente chama de pé de atleta, porque o atleta usa tênis úmido, e aí então está ligado à umidade, né, nos pés. Então uma forma de diminuir o risco é secar os pés bastante, né, depois do banho, né, ou trocar, né, meia e sapato entre atividades. Tinha crure ou crural ou inguinal, é a mesma coisa, causado pelos mesmos caras, só que ele pega nessa região aqui da virilha, tá? Então é a tinha crure ou inguinal ou crural. Tinha da barba, são os mesmos caras, olha só que aí ele causa, né, ele afeta a barba. E
no lugar onde ele afetou, pode acontecer de aparecerem falhas. E às vezes essa falha, dependendo, né, da pessoa, dependendo do tempo de infecção e de como se alastrou, pode ser que nunca mais nasça pelo nessa região. A pessoa perde os folículos pilosos e aí ela fica com essas, né, falhas da barba permanente, né? Em algumas pessoas pode ser transitório, pode voltar. Tinha do corpo, tá? É a mesma coisa, mesmos caras, olha só, grande parte são os mesmos, e aí dá nessa região aqui, né, do corpo, aqui né, no pescoço, nas costas, tá? Você vê que é a mesma doença, só vai mudando às vezes o lugar. Tinha da cabeça, quem produz? Os mesmos caras ou semelhantes. Parecido com tinha da barba, mas agora a pessoa pode ter falhas no couro cabeludo, né? Pode ser até uma coisa mais intensa, menos intensa, mas de qualquer forma também é uma essa tinha da cabeça, ela vai afetar o couro cabeludo. E aqui é aquele link que eu falei para vocês que tá, né, eu encontrei vários dessas doenças e muito mais. Para quem quiser saber, é um link interessante. A gente também usa fungos para o bem, né, para fazer bolo, pão, antibiótico, vitamina, hormônio, álcool, né, as bebidas alcoólicas todas são produzidas por fungo, refrigerante, até refrigerante, o gás carbônico do refrigerante veio da fermentação carbônica, né, da fermentação das leveduras. Quando você vai fazer o álcool, muitas vezes um subproduto é o gás carbônico. Aí a indústria pega aquele gás carbônico e faz refrigerante. Não é à toa que muitas cervejarias têm também uma indústria de refrigerante associada. Fazemos queijos, né? Tem vários queijos produzidos a partir de fungos, né? Bactérias e fungo. O fungo vai dar um sabor especial. Temos também, né, todos os cogumelos, né? Champignon, fungo, shiitake, shimeji, trufa. Eu falei deles na aula anterior. Nós usamos para fazer vários medicamentos, né, que se inclui hormônio, enzima, proteínas, vacinas. Nós usamos para controle de praga agrícola alguns fungos entomopatogênicos. Nós usamos alguns fungos que conseguem, assim como algumas bactérias, alguns fungos conseguem fixar nitrogênio, o que causa um aumento na produção se você cultiva a planta junto numa terra onde foi contaminado, né? Não sei se o termo melhor é contaminado, mas foi inoculado alguns fungos que vão produzir micorrizas. Isso vai melhorar a produção, ou seja, ele vai produzir em vez de você ficar usando fertilizante, o fungo vai produzir uma parte dos fertilizantes que a planta vai precisar. Então é outro uso importante de fungos na lavoura, tá? Tem várias bebidas e pães, né, panifícios que nós usamos leveduras, né, fungos para fazer. A mais famosa é o Saccharomyces cerevisiae, que a gente chama de levedo de cerveja ou levedura de cerveja. É aquele que a gente usa para fazer pão. É o fermento Fleischmann que a gente compra no supermercado. Fermento biológico, que pode ser em tablete, pode ser num saquinho em poliofilizado, tá? Esse é aquele fermento do padeiro. Mas tem outras leveduras que produzem outros pães ou outras bebidas alcoólicas, tá? Outros Saccharomyces, né, ó, baianos, pastorianos, cada um tem uma característica um pouco diferente, que vai dar sabores diferentes, vai produzir mais, menos gás e outras coisas. Então, e o sabor também muda, né, do próprio pão ou da bebida, né, fermentada, e por aí vai. Ó, tem a cândida, uma outra cândida que daí não é a albicans, né, que também é usado para produção de álcool. Tem antibiótico. O primeiro antibiótico que a gente descobriu foi a penicilina. Foi a partir das descobertas do Sir Alexander Fleming que ele viu uma placa de Petri que ele estava cultivando. Ele estava cultivando bactérias, né, do gênero Staphylococcus, e uma placa ficou aberta. Oh, meu Deus, peraí. Uma dessas placas que ele estava cultivando ficou aberta. Ele ficou alguns dias fora. Quando ele voltou, ele encontrou um bolor na placa
de bactéria dele. E ele percebeu que em volta do bolor as bactérias tinham morrido. Eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu só voltar lá. As bactérias tinham morrido. Então ele percebeu que ali no meio de cultura havia uma substância que matava a bactéria, né? Que era um antibiótico. Ele descreveu aqui, ó, vocês percebem, isso aqui é o fungo, ó. Isso aqui é um bolor, tá, do gênero do Penicillium, o Penicillium notatum, ok? E aqui em volta, ó, dá para ver bem que aqui, ó, nessa halo que forma em volta do bolor, não tem colônia bacteriana. Então ele percebeu que essa área devia ter uma substância que estava matando as bactérias. Ele deu, né, o nome, ele descobriu, né, que o gênero era o Penicillium e ele deu o nome de penicilina. Não foi o Alexander Fleming que conseguiu produzir a penicilina. Ele descobriu a penicilina, tá? Mas a gente só conseguiu produzir a penicilina para usar em infecção humana 11 anos depois, em 39, se eu não me engano. E não foi nem o Alexander Fleming, né? Usaram lá o artigo dele e aí conseguiram produzir penicilina numa quantidade grande. E o penicillium que eles encontraram foi num mamão, né? Num melão cantaloupe. Eles encontraram lá aquele bolor no melão cantaloupe e eles aí cultivaram aquilo e conseguiram produzir uma quantidade grande de penicilina, e aí eles conseguiram purificar e usar isso, e a partir daí o homem conseguiu produzir, né, antibiótico. Hoje a gente ainda usa alguns derivados, né, algumas penicilinas derivadas de fungo, e a gente hoje tem outras drogas de outros fungos, drogas tiradas de bactéria também, drogas que são sintéticas, né, que daí não passaram, não foram produzidas por fungo, mas muitos antibióticos que nós usamos hoje ainda são produzidos a partir de fungos, ou originalmente eram produzidos a partir de fungo, e a gente descobriu uma outra forma de sintetizar. Tá? Esse aqui é o bolor, né, que é o Penicillium notatum, que é de onde ele descobriu, né, pela primeira vez o fungo, e hoje a gente sabe que tem outros fungos que produzem penicilina. Queijos, os queijos mofados, também chamados de queijos azuis, porque eles têm essa tonalidade verde, azulada, né? O gorgonzola, quem é que produz o gorgonzola? É um penicillium. Igual o Penicillium notatum lá do Alexander Fleming, tem outros penicilliums que produzem outras coisas, tá? Mas professor, não é perigoso comer um queijo com gorgonzola? Não, gente. A gente já conhece o gorgonzola há séculos e não tem micotoxina, a não ser que ele tenha sido contaminado por um outro tipo de fungo. Mas a rigor não, porque o Penicillium glaucum e o Penicillium roquefort não produzem micotoxinas e sim dão todo aquele sabor especial, né, do queijo gorgonzola. Eu adoro, tem gente que odeia, mas nem todo mundo tem o mesmo bom gosto que eu. O queijo roquefort também é o Penicillium roquefort. O que muda muitas vezes é a origem do leite, a consistência do leite, se o queijo é mais duro, mais seco, mais mole, mas vocês vão ver que grande parte desses queijos são produzidos pelos mesmos fungos. Então lembra que o gorgonzola era um Penicillium roquefort e o glaucum. O roquefort é o Penicillium roquefort só. O Stilton também é o roquefort. Tá vendo? Então, ó, de novo, o roquefort aparecendo de novo. Aí tem o camembert. O camembert a gente usa para fazer o queijo camembert e o queijo brie. Os dois usam o Penicillium camembert. A diferença é a consistência, né, o leite que foi feito, o queijo. Tem outro que é feito do Penicillium glaucum, que é o mesmo ali do gorgonzola, que é o queijo bleu d'Auvergne. Não sei falar isso, mas deve ser alguma coisa semelhante a isso. Tem o queijo Danablu, que também é o roquefort, é o queijo azul dinamarquês. Tá? Então, vários queijos que a gente usa, eles têm um sabor especial, que é por causa do fungo que foi, né? O queijo foi feito com bactéria no leite, fermentou, coagulou, a gente pega o queijo e daí acrescenta o fungo para dar um sabor especial. Tá? Não foi o fungo que produziu o queijo, mas o fungo produziu o sabor especial.
Aqui tem alguns cogumelos, eu já falei na aula passada, só vou passar bem rápido, porque quem quiser ver, vê no outro vídeo, tá? Então temos vários cogumelos comestíveis, tá? Muitos têm um sabor muito bom, outros têm um sabor nem tanto, né? Sempre tem alguém que vai gostar, né? Mas às vezes tem alguns sabores mais fortes. Tem uma vez um que eu comi que tinha um sabor meio de amônia, mas tudo bem. Há quem goste. O fato é que no mundo inteiro existem cogumelos que são comestíveis e fazem parte da culinária de diversos lugares, tá? Tem as trufas, o shimeji, o porcínio, o fungo e por aí vai. Entretanto, existem também cogumelos que são extremamente tóxicos. Nesse caso, quando você come, você pode inclusive morrer com pequenas quantidades, tá? Aqui tem alguns dos fungos, dos cogumelos mais tóxicos que existem, né? O Amanita phalloides, a Gyromitra esculenta, né? Ó, cogumelo da morte, cicuta verde, olha os nomes que lindo, né? Nome de cogumelo perigoso, tá? Tem vários, olha só. Chapéu da morte, anjo destruidor, a galerina do outono, Lepiota brunencarnata, funil de marfim e a Amanita muscaria, que é o fungo mais bonitinho, né? É o cogumelo mais bonitinho. Aparece em várias histórias, como histórias de duende, histórias de fada, Mario Bros. Aparece também nos Smurfs. Esse cara ele é alucinógeno e ele pode causar crise colinérgica grave, ele é extremamente tóxico. E aqui tem, para terminar, não sei como chamaria isso, né? Um cartaz com vários fungos, né? Se você tiver dúvida, imprime esse coisa, leva para o mato para procurar os fungos. Aí olha só, todos esses daqui são comestíveis, ó. Todos esses que estão aqui em cima são comestíveis. Todos esses que estão embaixo, ó, são mortais. Aí você compara. Ah, professor, eles são iguaizinhos. Exatamente, por isso que eu não recomendo que você faça isso. E esse daqui são suspeitos, né? Ele pode ou não ser tóxico, a gente não sabe direito. Champignons suspeitos. É isso, queridos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de fungos. Eu vou fazer qualquer hora